Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, gente. Passando aqui, gente, para passar mais um conteúdo relevante para todos nós, né? E com certeza espero que ao final deste conteúdo todos saiam, né, com um aprendizado, né? Não só vocês, como eu também, né? Pega a visão, gente. Tony era um homem que tinha o costume de acordar muito cedo, né? De 4, 5 horas da manhã, no máximo 5 horas da manhã, né? Era um homem trabalhador, né? Um homem de caráter, de origem bem simples e humilde, né? Tony, ele gostava muito de assistir vídeos, né? Sobre relacionado a esportes, né? Atividade física e etc. Um belo dia ele estava vendo um vídeo na internet que chamou a atenção, né? Ele viu um concurso de fisiculturismo, né? E ele estava vendo muitas pessoas lá, né? Muitos homens com os corpos impecáveis, né? Todos definidos, corpo saudáveis, né? Só que em um determinado momento ele se entristeceu, né, Tony? Mas deixa eu explicar por quê, gente. Tony era uma pessoa totalmente sedentária e obeso, né? E isso deixava ele muito triste, apesar de ele ser uma pessoa muito alegre, mas quando ele via situações, ele assistia coisas que contrastava, né? Como que era o seu corpo, de como a realidade do seu corpo, ele ficava muito triste. Ele fala assim, poxa vida, né? Pessoas com corpo saudáveis, bonito, e eu com esse corpo aqui, né? Aí ele ficava muito triste, né? Aí, num belo dia, né, Tony se enfureceu, né? Ele ficou muito revoltado com isso e falou assim, poxa vida, né? Mas essas pessoas aí não são melhores que eu, né? Eu posso, por que não, um dia me tornar um desses, né? Aí isso entrou dentro do coração de Tony e ele tomou uma decisão, né, gente? Decisão de mudar, transformar a vida dele. Só que ele se deparou com um problema, né? Que como ele era de origem muito humilde, ele não tinha muitas condições. Ele falou assim, poxa vida, mas ele começou a estudar, né, sobre isso, né, sobre o fisiculturismo. Ele foi verificar o que fazia, o que esses homens fez para chegar naquele ponto, né? E ele começou a ler histórias, né, ler diversas biografias, né, dessas pessoas para ver o segredo dessas pessoas se tornar o que elas se tornaram, né? Aí ele viu que você tinha que abdicar de muitas coisas, né? Por exemplo, de extravasar em doce, chocolate, gordura. Então, ou seja, tinha que fazer uma reeducação alimentar extrema e fazer atividade física regularmente, né? E, ou seja, não ia ser uma tarefa fácil para ele, visto que ele era uma pessoa totalmente sedentária e obesa, né? Aí, e ele não tinha muitas condições financeiras. Aí, Tony teve uma ideia, né? Assim, né? Eu falei assim, se eu tenho pouco dinheiro, então eu tenho que empreender e ganhar mais dinheiro, né? Para me sustentar a minha academia e sustentar a minha alimentação para que eu possa chegar a realizar os meus sonhos, né? Aí ele resolveu, com pouco dinheiro que tinha, passar no supermercado, né? E comprar uns 4 fardos de garrafinhas de água mineral. Aí comprou também uma caixa de isopor. Ele deixou essas águas na caixa de isopor e colocou num carrinho tipo aquele carrinho de mão de pedreiro, né? E como o dinheiro estava muito curto, ele não tinha como se locomover transporte para ir até a academia. Aí ele ia com esse carrinho, puxando esse carrinho, né? Empurrando esse carrinho com essas águas. E ele
passou a vender essas águas no caminho, né? Até chegar até a academia, né? E isso passou a virar uma rotina para ele, né? Aí ele ia até a academia, vendia, né? No caminho ele vendia essas águas, chegava até a academia, ele estava um pouco cansado, mas ele já, no mesmo tempo que ele ia andando, ele estava se exercitando também, né? Então fez até um cardio, assim, digamos assim, né? Aí chegava lá e treinava e voltava para casa. Aí no outro dia a mesma coisa, ou seja, isso aí virou uma rotina na vida dele. Consequentemente, Tony, depois de 4 anos nessa rotina, ele conseguiu concretizar o sonho dele. Ele entrou no concurso de fisiculturismo e ele conseguiu realizar aquele sonho, né, de se tornar um fisiculturista, de se tornar uma pessoa completamente transformada de como ele era e ele é hoje, né? E o que eu quero passar para vocês com essa história, gente? O poder, né, da nossa comunicação, né? A comunicação não é só verbal, né? A gente não, poucas pessoas sabem, mas a gente se comunica muito com a nossa própria vida, né? Como que é a nossa vida? E Tony, com essa dedicação que ele teve, com essa trajetória de vida que ele teve, ele comunica muitas coisas nessa história. Essa história comunica muita coisa, ou seja, que Tony é uma pessoa extremamente disciplinada, que Tony é uma pessoa autoconfiante, Tony é uma pessoa que cumpre a sua palavra, Tony é uma pessoa forte, ou seja, tem diversos adjetivos que a gente pode classificar Tony com essa história, né? Então, assim, ou seja, qual a comunicação que Tony passa pra gente? Toda essa trajetória de vida dele, ou seja, que não existe impossível para ninguém, né? Tudo é possível. Ou seja, a comunicação dele não adiantava, de repente, ele falar, gente, para você conseguir um corpo assim, você tem que fazer isso, aquilo outro, e se ele não fazia exatamente aquilo que ele estava falando, né? Então, a importância da comunicação, que a gente não se atenta, que a gente não observa, mas que as pessoas observam, né? Com a nossa própria vida. E aí eu queria abrir uma reflexão para todos nós, né, gente? Cabe uma reflexão para todos nós. O que você está comunicando com a sua própria vida, né? Você comunica que é uma pessoa autoconfiante? Você comunica com o seu corpo, com as realizações que você faz, com as decisões que você toma? O que você comunica? Desleixo ou uma pessoa que zela pela sua própria vida, pela sua autoestima, pelo seu corpo, pela sua saúde? O que você comunica? Você já pararam para pensar nisso? Qual é a mensagem que você passa, não só para você, mas para as pessoas da sua própria vida, né? Às vezes eu coloco isso aí também relacionado a pai e filho, né? O que vocês, pais, estão comunicando com seus filhos? Às vezes a gente acha que nossos filhos aprendem no que a gente fala, né? A comunicação verbal, mas o que nossos filhos aprendem exatamente com a nossa comunicação não verbal, né? Com as nossas atitudes. Muitos pais têm vícios, né? Cigarro, jogos, bebidas, né? E etc, etc. Né? E essa comunicação é o que você vai passar para o seu filho. Não adianta você falar para o seu filho que tudo essas coisas, né? Ou seja, vícios em jogos, em bebidas, vícios de comer demais, né? E ficar obeso. Não adianta você falar que tudo isso é errado se você faz isso. E seu filho a tendência de seu filho seguir exatamente esse exemplo é grande. Então, para vocês verem o poder da comunicação, né, gente? Então, esse conteúdo eu queria passar para vocês refletirem nesse sentido. O que você está comunicando para o mundo? O que você está comunicando
para sua família, para os seus filhos, para as pessoas próximas de vocês, né? Pare e pense, né? Como que você está comunicando a sua vestimenta, o seu visual? O seu visual, ele comunica o quê para as pessoas, né? Às vezes, eu dou até exemplo, né? Às vezes as pessoas vai fazer alguma reunião de algum negócio, alguma coisa assim. Como você está vestido é importantíssimo e às vezes as pessoas não se atentam para isso. De repente você vai fechar negócios, coisas que vai transformar a sua vida, a vida da sua família, a vida de várias pessoas. E às vezes você vai, de repente, de bermuda, chinelo, camiseta, né? Ou seja, você não teve a preocupação de verificar a sua autoimagem, a sua imagem, se está adequada para você ir lá e fechar aquele negócio. E é importantíssimo, a gente não se atenta para isso. E isso comunica muitas coisas. Comunica realmente quem você é, entendeu? Então, esse conteúdo que eu queria passar para vocês é nesse sentido, gente, para a gente parar e refletir. O que a sua vida, de uma forma geral, comunica para você e para as pessoas? Comunica coisas boas? Então, aperfeiçoa cada vez mais isso. Não, Matheus, a comunicação que eu passo não é uma comunicação boa. É uma comunicação que eu não cuido da minha autoimagem, que eu não cuido da minha saúde. A comunicação que eu passo é que eu não sou uma pessoa confiável, não sou uma pessoa que as pessoas podem acreditar que vai falar e vai cumprir. Então mude isso, você pode mudar isso, entendeu? Você tem o poder de mudar isso, tá? É importantíssimo você comunicar exatamente quem você é, né? Comunicar exatamente quem você é. Essa autoimagem, essa autorreflexão que você faz é uma autoimagem boa, é uma autoimagem que vai ajudar muitas pessoas, que vai impactar a vida de muitas pessoas. Então, assim como eu dei exemplo dessa história de Tony, né? Então, assim, vamos parar e refletir nisso, gente, nesse sentido. E vamos mudar, transformar a nossa vida através do que a gente tem dentro da gente e para procurar passar para a sociedade através dessa comunicação que não é só falada, mas nas nossas atitudes, né? Os nossos gestos, as formas da gente agregar na vida das pessoas com a nossa própria vida, com o exemplo da nossa própria vida, da nossa disciplina em tudo que a gente for fazer. Tá ok, gente? Esse era o conteúdo que eu queria passar para vocês. Eu tenho certeza absoluta que vocês vão ter muito resultado positivo, assim como eu estou tendo. Vamos aprender muito com esse conteúdo, gente. E eu tenho certeza que a semana de vocês vai ser uma semana extraordinária, vai ser uma semana de muitas realizações e com certeza até semana que vem e com certeza com conteúdo bem relevante para todos nós, tá ok? Fique com Deus e até semana que vem.